Bruno falou buenos dias. Buenos dias, Bruno. Amanhã, na aula de espanhol, ele fala good morning. Muito bem. O Bruno é do contra, gente. Não vamos discutir com ele. Pessoal, vamos lá. Aulinha de redação. Eu comecei a leitura dos textos de vocês, a narrativa de vocês lá sobre o cemitério. Mas ainda não finalizei, ainda não coloquei as notas lá. Mas a criatividade de vocês é ótima, parabéns. Vou dar continuidade hoje na apostila 3. Pessoal, eu sei que pelo cronograma eu estou atrasada, mas eu dei o foco no início do ano em falar um pouquinho da dissertação do Enem, voltando aí para o Enem um pouquinho. Fiquei mais tempo nisso. Mas estou seguindo aí com a apostila de vocês, tudo bem? Sei que eu estou um pouquinho atrasada, mas nós vamos terminar todo o material até o final do ano. E hoje nós vamos falar do capítulo 14 da apostila de vocês, da apostila 3. Vou projetar a minha tela aqui. Bom, estão vendo minha tela aí? Sim, senhora. Ok, qualquer coisa me avisa, então. Vou começar a falar. Qualquer dúvidas, podem ir perguntando aqui, me parando para a gente conversar. Bom, vou falar hoje um pouquinho sobre o texto jornalístico. O capítulo traz o texto jornalístico, a notícia, a reportagem e o editorial, e ele traz também falando sobre o blog, que não faz parte do universo jornalístico, mas está aí nas mídias atuais. Vou falar dele depois. Vou começar falando sobre uma notícia. A notícia é um texto curto, que traz informações novas, assim, recentes, de fatos que acabaram de acontecer. Ele vai trazer essa informação para o público sobre isso. A notícia está entre a mídia, revistas, jornais, tanto impressos quanto na televisão. A notícia, ela traz objetividade, veracidade e imparcialidade. Então, o que seria a notícia? A notícia é aquele assim, ó, acabou de acontecer um acidente envolvendo aí 10, 20 carros aí, um engavetamento, como o exemplo que aconteceu no Paraná há pouco tempo. A notícia, ela vai trazer essa informação em primeira mão. A notícia, ela já vai começar a informar sobre isso, ela vai trazer rapidamente essa notícia. Então, ainda não se sabe a fundo qual foi o motivo do acidente, o que foi que aconteceu exatamente, quem provocou o acidente, quem estava culpado, quem não era, quem eram as vítimas. Ainda não tem essa informação. Mas sabe-se que aconteceu um acidente, que envolveu tantos carros, que tem tantas pessoas machucadas. A notícia é esse texto mais curto, mais objetivo, que vai informar em primeira mão sobre algo que acabou de acontecer, algo atual. A notícia, como eu falei, ela pode ser escrita para apresentar em jornais, revistas, como ela também é um texto de via oral, que nem na televisão. A televisão faz aqueles lances de notícia, apresenta comerciais falando sobre a notícia. E depois algumas características da notícia. É um texto de cunho informativo, textos descritivos e narrativos, textos relativamente curtos, veiculado nos meios de comunicação, linguagem formal, clara e objetiva, texto com títulos, principal e auxiliar. O que seria isso? A notícia geralmente tem um texto principal e tem aquele outro subtítulo menorzinho que aparece ali, que é um resuminho breve da notícia. Eu não lembro como vocês chamavam esse subtítulo na educação, no ensino fundamental 1 de vocês. Vocês se lembram disso? Quando aprenderam sobre o texto jornalístico? Com certeza vocês já fizeram um jornal na escola.
falando sobre texto jornalístico. Aí tem o título e tem aquele subtítulo. Quando eu aprendi na escola, eu aprendi que esse subtítulo chamava um olho, que era ali o lugar onde a pessoa vai bater o olho na notícia e vai ler aquele resuminho da notícia. Hoje nós chamamos ele de slide. Vocês já ouviram esse nome, slide? E quando fala a Letícia já. E como vocês aprenderam quando aprenderam a notícia no texto jornalístico? Vocês aprenderam como o nome desse subtítulo? Subtítulo mesmo, ok. Então, quando eu estudei, chamavam de olho esse subtítulo. Mas todo mundo sabe o que é, então. Título, subtítulo ali, que vai dar uma geral do que vai ser falado no texto. Também pode ser chamado, pelo universo jornalístico, é chamado de slide. E depois vem a notícia. Os textos são em terceira pessoa, são impessoais. O discurso é indireto, fatos reais, atuais e cotidianos. Então, eu não vou expressar ali a minha opinião nessa notícia. Por isso, ela tem um caráter bem descritivo, porque eu estou descrevendo um fato que aconteceu. Eu estou descrevendo, como eu dei o exemplo, eu estou descrevendo um acidente que aconteceu. Então, ali eu não vou botar a minha opinião, eu não vou expressar meus sentimentos, eu vou dar a notícia, informar as pessoas de forma clara e objetiva do que foi que aconteceu. E sempre em uma linguagem formal, porque nós estamos falando de um cunho jornalístico, então tem uma formalidade aí. Um exemplo curtinho de uma notícia. Escorpiões assustam Vila São José. Os moradores da Vila São José, no Ipiranga, estão assustados com o grande número de escorpiões que têm sido encontrados na região. Eles também se indignaram com a sugestão de um técnico da Vigilância de Saúde da subprefeitura do Ipiranga, que aconselhou a população a espalhar galinhas pelas ruas para resolver o problema. Os moradores acreditam que a proliferação tenha começado em um terreno onde havia uma casa abandonada. Então, a notícia ela vai trazer aí, de forma clara, objetiva, alguma questão. Aqui não estou falando de qual era a casa abandonada, de quem era a casa, o que os escorpiões podem fazer de mal, o que as galinhas podem ajudar no problema. Eu não estou falando nada disso aqui. Eu só estou trazendo essa informação em primeira mão sobre o que aconteceu. Vamos dizer assim, principalmente se é esses jornais da cidade, local ali, ele já ouviu, o jornalista pode ter ouvido sobre esse comentário na rua e já ter trago para o jornal uma notícia atual que vai trazer ali que vai trazer uma informação ali para todos que estão nesse ambiente. Toda notícia nós temos que pensar em responder 6 perguntinhas, que é o quê, que é o fato em si, o fato que eu estou contando, quem são os participantes desse processo, quando, o momento em que ocorreu essa notícia, onde, o local, ou mais de um local em que aconteceu isso, como, quer dizer, as etapas em que desenvolveu, como isso aconteceu e por quê, quais foram as motivações do fato. Então, toda notícia, ainda que breve, ela tem que responder essas 6 perguntinhas. Na apostila de vocês aí tem falando sobre elas. Então, grifem aí, tirem print do slide, anotem no caderno, que nós vamos fazer a produção de uma notícia e vocês precisam responder a essas perguntas. A notícia de vocês, ela precisa responder a essas 6 perguntas. Eu tenho que encontrar essas informações do texto de vocês. Claro, de forma breve. Eu não preciso criar uma folha inteira contando por que aconteceu isso. Sim, Bruno, hoje nós faremos uma notícia. Vou explicar depois no final qual é a atividade. Então, anotem aí as características de uma notícia. Simples. Um texto que eu não vou trazer, não vai ser pessoal, então eu não vou trazer as minhas observações, os meus pontos de vista, eu vou só falar sobre isso, não vou me posicionar. Tudo bem, Nayara? Me chama no WhatsApp depois, tá bom?
Eu não vou me posicionar numa notícia, eu vou relatar o que foi que aconteceu. Então, eu posso descrever o que foi que aconteceu, eu vou expor a notícia, mas eu não vou pôr a minha opinião nisso. E responder essas 6 perguntinhas, então. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Tudo bem com a notícia, pessoal? Simples, não é? E aí, agora eu vou falar de outro texto jornalístico, que é a reportagem. A reportagem, ela tem o objetivo transmitir informações. A reportagem, ela é marcada por uma estrutura maior e mais detalhada. Então, a reportagem, ela vai ser bem maior do que uma notícia. Uma notícia, lembre-se, é um texto breve. A reportagem, ela já vai ser bem mais longa. Ela vai citar as fontes, entrevistas e outras informações obtidas através de pesquisas. Então, vamos lá pensar. Ó, vou dar um exemplo. Isso não quer dizer que eu seja a favor da emissora, tá? Só vou dar um exemplo porque eu sempre estou assistindo em casa, então eu vou falar um pouquinho sobre isso. A notícia, ela é dada em um jornal rapidinho de algo que aconteceu, aí um fato que aconteceu. Vamos dar um exemplo em algum jornal noturno, diário aí que tenha. A reportagem, que vai detalhar todos os pontos, vai mostrar todos os problemas, ela precisa de mais tempo. Quem faz muita reportagem é o Fantástico. Eles trazem a reportagem completa sobre o assunto. E aí a reportagem, ela se estende lá pelos seus 20 minutos de programa. Porque vai querer falar com as pessoas envolvidas, vai buscar essas fontes, vai buscar os dois lados das coisas, vai buscar advogados que vão falar sobre isso, vão filmar, vão mostrar onde foi que aconteceu o fato. E esse mesmo ponto acontece no escrito, só que de maneira escrita. Então, a reportagem, ela é longa, ela é detalhada, eu mostro todos os fatos. Eu não me exponho, eu não ponho a minha opinião sobre isso. Eu mostro os fatos, mas eu não ponho a minha opinião sobre isso. Então, características da reportagem: textos em primeira e terceira pessoa, presença de títulos, temas sociais, políticos, econômicos, linguagem simples, clara e dinâmica, discurso direto e indireto, objetividade e subjetividade, linguagem formal, textos assinados pelo autor. Aí, quando você vê a reportagem na televisão, fala uma reportagem feita por tal pessoa. E aí mostra essa reportagem que a pessoa fez. Eu estou falando da reportagem, eu quero que vocês diferenciem a reportagem da notícia. Mas vocês não escreverão uma reportagem. Por quê? Uma reportagem, ela é longa, você tem que aí buscar informações de fora, tem que montar bem uma reportagem. E pensa que o nosso foco, ele é o vestibular. Nenhum vestibular vai cobrar uma reportagem. A Unicamp, que pode trazer os mais variados gêneros e tipos textuais, ela vai cobrar uma notícia. Ela pode cobrar uma notícia, que ela não tem feito. Mas ela não vai cobrar uma reportagem. Você não tem tempo em uma prova para fazer uma reportagem. O que você precisa saber? Você precisa saber a estrutura de uma reportagem, descobrir aí essas características de uma reportagem, olhar, bater o olho e falar assim, olha, essa é uma reportagem. Mas eu não preciso escrever uma reportagem. Eu só preciso saber o que é, porque ela pode aparecer em uma questão fechada na minha prova. Então, eu preciso saber o que é uma reportagem, mas nós não vamos escrever uma reportagem, nós não temos tempo para isso. E aí, os tipos de reportagem podem ser expositivas, quando apenas apresentam os fatos de forma objetiva e imparcial. Opinativas, quando os fatos se apresentam em conjuntos com o ponto de vista do repórter. As opinativas, elas não são tão comuns. Você não vê em grandes veículos de comunicação essa opinativa, ainda que não de maneira assim direta. Eles podem expor os fatos querendo manipular o seu ponto de vista, mas eles não são opinativas a ponto de deixar claro a visão de quem está falando sobre isso.
Nós sabemos de toda a manipulação que acontece nesse meio midiático. Então, as reportagens elas podem nos encaminhar para um ponto de vista, mas isso não quer dizer que ela é o ponto de vista exato de quem está escrevendo, ali explícito de quem está falando. E depois nós temos a interpretativa, que é quando os fatos são analisados em conjunto com outros elementos, sugerindo uma determinada conclusão sobre o tema. O que pode bem acontecer no meio midiático. Eles vão te mostrar ali, te dar um caminho para você interpretar e chegar a essa conclusão que eles querem que você chegue. E aí nós temos a estrutura. É o título principal e secundário, aí o slide, que ele vai trazer esse resumo do texto aí, e depois o corpo do texto. Aí aqui a diferença que eu falei para vocês entre a notícia e a reportagem, que a notícia ela é menor, ela é objetiva, ela vai ser um conteúdo breve e ela pode ser, tipo assim, ela vai se inspirar em pouco tempo, porque logo depois já vem uma reportagem sobre esse fato que a notícia trouxe. E se esse fato não foi relevante, só fica na notícia, ninguém faz mais desdobramento sobre isso. E depois vem a reportagem, que aí ela já vai abordar todos os desdobramentos desse fato. Aí eles vão mostrar declarações, eles vão mostrar depoimentos, imagens do que aconteceu, vão colocar as duas pessoas que são envolvidas, duas ou mais pessoas envolvidas. Pessoal, tudo bem entre a diferença entre notícia e reportagem? Então, ok. Agora eu vou falar do editorial. Vocês conhecem esse gênero editorial? Já viram um editorial? Mais ou menos. Quem tem o hábito, quer dizer, quem é um pai tem o hábito de comprar ou assinar jornais e revistas na mão? Sabe aquele que o carteiro joga em casa? Aí o pai, a mãe de alguém que mora aí tem esse hábito de fazer assinatura de jornal, revista? Ela falou que não vê um jornal faz muito tempo. O hábito de assinatura de jornais e revistas, gente, é algo que ficou um pouquinho para trás já. Já podemos falar que ele faz parte desse passado. Eu sempre gostei de ler, e eu posso dizer que, tipo assim, eu fui bem influenciada a isso porque meu pai sempre gostou de ter jornais em casa. Então, meu pai sempre assinava. Eu lembro que ele assinava o Movimento, que era daqui da cidade. E sempre chegava o movimento em casa ali uma vez por semana, e ainda assim ele tinha o hábito de passar na banca e comprar a Folha de São Paulo, o Estadão, para ler, para se informar. Então ele gostava dessa leitura. E eu sempre recortava os jornais depois de um tempo, mas esse hábito ficou para trás. O meu pai, que antes ele assinava esses jornais, hoje ele assina a assinatura digital. Ele tem assinatura dessas principais notícias aí pela internet. E ele gosta de pagar, ele gosta de estar assim, principalmente ele gosta muito da Folha de São Paulo. Então ele paga a Folha de São Paulo mensalmente para ler todas as notícias em primeira mão. E isso, Bruno, hoje nós temos aí a internet para isso. E não necessariamente nós precisamos pagar a assinatura. Hoje está tudo de graça na internet. Então, perdeu-se esse hábito de ter jornais na mão. E com isso, um gênero, esse tipo de história que está se perdendo é o editorial. O editorial, ele fica em um espacinho certo do jornal, ele fica na espaça de carta ao leitor ou carta do editor das revistas. É muito comum encontrar editoriais, principalmente em revistas. Quando você abre a revista na folha de trás da revista ali,
tem o Cartas ao Leitor ou Cartas ao Editor, Carta do Editor, que você lê ali, que vai sintetizar a opinião das pessoas. Esse estilo de escrita é o editorial. Se lembram aí, quem já folheou alguma revista aí, pensa se já viu isso. Ele é um gênero assim, dessa parte que está se perdendo, porque na internet não há tanto tempo para você colocar essa notícia aí. Você quer vincular notícias importantes, você não quer deixar uma carta ao leitor no seu site. Só se for um site menorzinho, de uma cidade assim, mas esses grandes veículos de comunicação, eles já não têm mais esse espaço. E era um espaço bem interessante para poder mostrar aí essa questão do que é um editorial. Então, o editorial, ele trabalha essa parte dos jornais ou das revistas. Nós encontramos muito mais de maneira impressa, quando nós pegamos revistas e jornais impressos para poder ver. E diferente da notícia e da reportagem, ele traz, ele já tem um caráter, que tem um caráter informativo. Os editoriais são opinativos. Então, ele traz a opinião de quem está escrevendo. Eles podem expressar certa objetividade, embora eles tragam mais subjetividade, porque vai trazer a opinião de quem está escrevendo. Os editoriais, eles podem ter determinados assuntos. Pode falar sobre política, economia, cultura, esporte, turismo, país, cidade. Pode estar em qualquer parte. E aí você vê quando as colunas de revistas colocam essa parte de esporte, essa parte de cultura, essa parte de economia. Você encontra os editoriais que vai expressar aí essa opinião de quem está escrevendo, de quem escreveu aquele capítulo. As características do editorial. Ele tem um caráter objetivo ou subjetivo, ele tem uma linguagem simples e clara, ele já se estrutura como um texto dissertativo argumentativo. Ele traz temas da atualidade e textos relativamente curtos. Ele vai trazer aí esse ponto de vista de quem escreveu aquela parte. Então, nós vamos usar o dissertativo argumentativo, que ele vai trazer um pouquinho da opinião deles. E vai trazer temas atuais para discutir ali, para apresentar o argumento deles. A estrutura é a estrutura do dissertativo argumentativo, introdução, desenvolvimento e conclusão. E aqui eu tenho um exemplo de um editorial de uma revista, encontrado em uma revista, vou ler. Neste mês de Natal, celebramos o nascimento do menino Jesus. Nada melhor que reunir a família e curtir esse momento tão especial de encontro, amor, compreensão e tolerância. Por conta disso, a revista feminina, nesse mês, apresenta um artigo sobre a origem e história do Natal, além de oferecer dicas de presentes natalinos para toda a família. Ademais, você não deve perder as notícias sobre a moda nesse verão e ainda ficar alerta nos artigos sobre os melhores conselhos para economizar. Aqui, conselho está escrito errado, agora que eu vi. Para além disso, apresentamos diversas dicas de viagem para esse final de ano, em todas as regiões do Brasil e muitas receitas natalinas práticas, rápidas e fáceis de preparar. Aproveite o final do ano para se divertir com toda a família e amigos. E não se esqueça que o espírito de Natal deverá ser aproveitado para nos tornar pessoas cada vez melhores. Encha seu coração de tudo que há de melhor: amor, alegria, compreensão, harmonia e tolerância. Desejamos-lhes boa leitura e um Feliz Natal. Equipe Revista Feminina. Claro que não, Natal é ótimo, Natal é época de ganhar presente, gente. Adulto só ganha presente no Natal, e olha lá ainda. Vocês que ganham presentes aleatórios, adultos só ganham no Natal. Natal é muito legal. Não estraguem o Natal, por favor. Nada de problematizar o Natal. Pessoal, então o editorial, ele vai trazer aí um recadinho para tá na seção que pode ser de cartas, cartas para o leitor. Então, ele vai trazer aí um pouquinho do que a equipe acredita, do que a equipe está passando. Então, ele não vai ser assinado por uma pessoa, vai estar em nome aí de toda a equipe que escreve esse texto.
vai dar a opinião dele sobre isso, sobre os acontecimentos, vai só apresentar sobre o que vai falar na revista, mas já é uma parte aí que está se perdendo com esses meios digitais. Não é de costume cair editorial em vestibular, tá? Só é importante conhecer um editorial, mas nenhum vestibular, assim, pelos últimos editais, está caindo editorial, para escrever um editorial. E depois nós temos o blog. O blog, ele não é um texto jornalístico, mas ele está inserido neste capítulo do livro, porque ele também surgiu aí num contexto digital. O texto jornalístico hoje está bem envolvido aí com o texto digital. Bom, acredito que se tem um ponto que vocês tenham mais familiaridade, que é da época de vocês, é o blog. Vocês conhecem os blogs, existem blogs diferentes. Acredito eu, minha opinião, eu não tenho costume de mexer em blogs, mas acredito que com esse boom das redes sociais, principalmente o Instagram e o YouTube, os blogs estão se perdendo um pouco. Porque hoje, pelos stories do Instagram ali, dá para a galera se atualizar. Então, viraram essas blogueiras do Instagram, blogueiros do Instagram. Mas o blog, como um site em si, ele já não tem mais tanta visualização como ele tinha antes. Vocês têm o hábito de mexer em blogs? A Carol tem lá. O blog ele também tem esse caráter de estar mais no meio jovem. Ali também tem. O blog ele traz mais esse meio jovem. Por quê? O blog ele surgiu depois da ideia de que veio do diário, virou um diário, é o diário digital. O blog ele surgiu a partir do diário. Então, antigamente se escrevia no diário em papel, depois veio para o meio público, para todos ficarem sabendo sobre a sua vida, o blog, em que você vai interagir sobre a sua vida, sobre as pessoas com quem você convive, vai dar a sua opinião sobre fatos, mostrando para outras pessoas. Então, o blog ele é uma ferramenta que dá para ter essa interação entre os interlocutores. As pessoas podem comentar ali, o blogueiro responder. Mas eu acredito que o blog hoje ele está se perdendo mais um pouquinho. O blog veio. Isso, pode ser o Twitter, isso mesmo. O blog ele saiu depois o vlog, com a letra V, vlog, que seriam os vídeos. E aí já caminhou mais para um caminho aí do YouTube ou dos stories do Instagram. E hoje nós também temos o podcast. Vocês conhecem podcast? Já viram os podcasts? Para quem não conhece, o podcast eles são áudios sobre matéria, sobre qualquer opinião. Ao invés de você gravar um vídeo, você grava um áudio. Eles estão bem na moda. Hoje tem reportagens, sites de notícias que você consegue ouvir o podcast da notícia, né? Você consegue ouvir, ao invés de ler toda a reportagem aí. É um veículo acessível para quem está principalmente no trânsito, soltar esses podcasts, que hoje plataformas como Spotify tem, então dá para ouvir. Eu conheço, mas eu vou à parte da Vanda Letícia. Eu conheço, mas eu não consumo podcasts. Não é uma coisa que eu tenho hábito. Eu não gosto de ficar. Parece que só ouvir não atrai tanto a minha atenção. A leitura ela atrai mais a minha atenção. Então eu prefiro ler sobre aquilo do que ficar ouvindo. Ouvindo eu já me perdi completamente. Estava fazendo outra coisa, já perdi o que eu estava ouvindo ali. Mas é uma boa atualidade aí. Surgiu faz pouco tempo. E caminhou, saiu aí, as vertentes dele veio do blog. E hoje, como eu falei para vocês, o blog está no Twitter, o blog está no Instagram, que nós chamamos as pessoas de blogueiros, né? Que ficam aí postando as coisas. E no YouTube também. Bom, o blog, ele é de conhecimento de vocês, também não tem o hábito de aparecer. O que nós devemos saber, o que é um blog? Já está no interior de vocês. Vocês cresceram sabendo o que é um blog. Então, olha
só, o Twitter, ele é um blog? Ah, então tá bom, eu não sabia dessa informação, Paulo. Eu não uso Twitter. Bom saber. E aí, precisa também, como o editorial, como a reportagem, saber o que é. Mas não tem o hábito de pedir a escrita disso, tá? Não se tem o hábito de escrever essa parte em uma redação, em uma prova. É mais para saber o que é. E principalmente saber que o blog, ele veio aí, ele surgiu a partir do diário. A partir do diário veio o blog, que aí chamamos de diário digital. Bom, pessoal, esses são os tópicos que eu queria falar com vocês hoje. E agora eu quero falar sobre a nossa atividade. Eu vou abrir aqui a nossa atividade. Ela já deve ter aparecido aí para vocês. A nossa produção textual da notícia. Ela está na apostila 3, na página 565. Qual é a proposta? No início desse capítulo, tem uma reportagem falando do Estado Islâmico, que é um assunto de muita relevância mundial. Quem quiser ler lá, a sua tarefa é pesquisar sobre um assunto relevante no Brasil, que é a educação. A partir disso, crie uma notícia com cerca de 20 linhas a respeito do assunto. Não se esqueça de fazer uso de uma linguagem objetiva e direta. Dê um título curto e chamativo ao seu texto. Não se esqueça de informações que devem constar no slide. Então, aí, faz um slidezinho, esse pequeno resuminho aí, parte para a notícia. E aí, 20 linhas. No máximo, vou deixar para quem quiser falar muito, falar 30 linhas. Mais do que isso, não. A notícia ela tem que ser breve, ok? Todo mundo entendeu a atividade de hoje? Agora eu farei chamada. Ayla. Ayla faltou. Alan. Arthur. Bruno. Camila. Tô aqui, sou. Carol. Júlia. A Júlia não está hoje. Tá tudo bem com ela? Alguém sabe aí? A Júlia não é de faltar? A bisavó dela morreu. Ah, muito obrigada por avisar, não sabia. Manuela. Maria Eduarda Tavares. Melissa. Nayara. Nicolas. Paulo César. Victória. Miguel. Miguel faltou. Maria Eduarda Marconi. E Letícia. Muito obrigada. Então, pessoal, a nossa atividade de hoje é criar uma notícia de até 20 linhas. Ok, 20 a 30 linhas, ok, pessoal. Mas 10 linhas também é muito pouco. Pensem nisso. Tem que ter um título. Coloca aí o slide, esse parágrafozinho, um parágrafozinho assim, mas 2, 3 linhas falando sobre isso. E o seu texto, falando sobre educação, ok? E uma coisa, tem gente já acumulando atividade, pessoal. Não deixem acumular atividades. Por favor, entreguem as atividades em dia. Atrasou uns dias, já entrega rapidinho. Não deixa acumular atividades. Ou lá no final do bimestre vai sofrer de novo porque tem aquele acúmulo de atividades para entregar.
Então, por favor, não deixem de entregar atividades. Ok, então, vamos começar a produção textual? Alguém tem alguma dúvida aí sobre a aula de hoje? Então, pessoal, podem começar a produção textual. Nos vemos amanhã na aula de espanhol. Bom dia para vocês. Qualquer dúvida, estou por aqui. Não deixem de escrever. Obrigada pela aula. Nayara, me chama no WhatsApp, então, por favor. Tchau, até amanhã. Valeu pela aula, Sora.